amamentação deve ser a única fonte de alimento do bebê até 6 meses de idade. O leite materno é o melhor alimento que seu filho pode receber. Ele oferece todos os nutrientes e anticorpos que a criança precisa e ainda é de graça. Amamente e apoie quem amamenta. Uma produção Rede Nacional de Rádio. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes da Rádio Universitária 99,9 FM e também os ouvintes da Rádio Paulo Freire 820 AM. Está no ar o Fora da Curva, o programa que fala sobre o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou jornalista e também professor no Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. E para você que está nos ouvindo pelo rádio, eu lembro que nós estamos ao vivo também na internet. Você pode acompanhar toda a transmissão do programa em vídeo pela nossa página do Facebook, que fica no endereço facebook.com/programa Fora da Curva. Também pela página da Rádio Universitária, que é facebook.com/99universitária. E lá é nosso canal principal de interação. Você pode mandar perguntas e comentários para nossos convidados aqui no estúdio. Quem me acompanha hoje no Fora da Curva é Henrico Bernard, que é mestre em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia e doutor em Biologia pela York University do Canadá. É professor no Departamento de Zoologia da UFPE, onde coordena o Laboratório de Ciência Aplicada à Conservação da Biodiversidade. Bom dia, Henrico. Bom dia, é um prazer falar com você, com seus ouvintes. Eu também estou com Severino Rodrigo, que é biólogo, com pós-doutorado pelo Programa de Biologia Vegetal da UFPE, diretor-presidente do Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste, o CEPAM, e membro do Conselho de Coordenação do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Bom dia, Severino. Bom dia a todos. E também, fechando aqui, João do Vale, que é integrante da Comissão Pastoral da Terra. Bom dia, João. Bom dia, Bruno. E a pauta da vez é a Amazônia, que arde em chamas. A floresta enfrenta sua maior onda de incêndios em 7 anos. Já foram consumidos mais de 20 mil hectares de vegetação, atingindo a tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Paraguai. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o número de focos de incêndio aumentou em 82% entre janeiro e agosto de 2019, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 71.497 focos de incêndio. E a primeira reação do governo foi a de exonerar o diretor do Instituto, negando os dados, e impressionantemente, semanas depois, o dia virou noite na maior capital do país, quando fumaça das queimadas chegaram até São Paulo. Na medida em que ficou difícil para ignorar o assunto, o governo começou a sofrer também pressão da política internacional. O governo segue em seu modus operandi, no lugar de trazer uma proposta de ação, está na fase de culpar até organizações não governamentais pelos incêndios, enquanto que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fala em soluções ligadas ao mundo do capital, buscando uma forma de monetizar com a situação da Amazônia. O primeiro pronunciamento oficial não veio apenas atrasado, mas também sem uma proposta de ação, e parece que o presidente Jair Bolsonaro não percebe como está entrando em conflito não apenas com líderes internacionais, organizações nacionais e o próprio povo brasileiro, mas também com um dos seus principais aliados, que é o agronegócio. E antes de começar a nossa conversa, eu vou puxar um pedaço da entrevista que eu fiz com o diretor exonerado do INPE, Ricardo Galvão, que teve sexta-feira na Universidade Federal de Pernambuco, e que, entre outras coisas, falou do risco real que a Amazônia tem de se tornar uma savana. Bruno Nogueira para o programa Fora da Curva, em entrevista com o Ricardo Galvão, que é físico e engenheiro, professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e também ex-diretor, agora exonerado do INPE. Bom dia, boa tarde, Ricardo, bem-vindo. Boa tarde, uma satisfação muito grande falar com vocês. A gente começou a presenciar uma série de consequências em relação ao desmatamento que cresceu na Amazônia, de um modo que a gente não pode dizer que foi pego de surpresa, Muitas das coisas que estão acontecendo agora já fazem parte de levantamento de estudos de coisas que estavam sendo avisadas, talvez com exceção da surpresa que foi a nuvem que aconteceu em São Paulo. Existem outras consequências a médio e longo prazo se o governo não tomar uma atitude de responsabilidade em relação ao que está acontecendo, que a gente ainda está desavisado? Olha, o problema mais sério a longo prazo, o mais preocupante para o país e para o mundo,
é que tem vários estudos científicos que mostram se a Amazônia, não só a brasileira, a Amazônia toda, tiver um desmatamento que ultrapasse um limiar, se alguns estudos dizem 25%, outros dizem 40% de desmatamento, aí atingimos um ponto de não retorno. Quer dizer, a floresta vai evoluir para uma savana. Isso é extremamente preocupante para o mundo, porque nós tiraríamos a principal ferramenta que nós temos para controlar o aquecimento global. Porque o aquecimento global é principalmente devido a gases de efeito estufa, né? Até o ministro, aliás, o Onyx, né, falou que a Amazônia é o pulmão do planeta. Não é bem o pulmão, não é a produção de oxigênio que a Amazônia é responsável, mas a absorção de carbono. Então, no crescimento da árvore, nós temos a maior armadilha de carbono que nós podemos ter. Então, com isso, nós diminuímos o percentual de gás carbono na atmosfera. Esse é um dos principais efeitos da Amazônia, além da sua grande biodiversidade, né? Então, a longo prazo, isso pode acontecer. Em que tempo isso pode acontecer se o governo não tomar nenhuma medida? A Amazônia é estimado que, quando foi a descoberta do Brasil, nós tínhamos da ordem de 4 milhões de quilômetros quadrados. Desde 1500 até agora, nós desmatamos cerca de 20%. Agora a Amazônia brasileira, só estou falando. Só que de 1988 para cá, nós desmatamos cerca de 10%. Então a velocidade de desmatamento foi muito grande. E nós já estamos vendo efeitos práticos disso. Então, todo o sul da Amazônia que foi mais desmatada, a estação seca já está durando, em média, cerca de uma semana a mais do que em outras regiões. Então, os dados científicos mostrando isso são muito sérios, muito preocupantes, e os leigos que não têm ideia, não, corta uma árvore aqui, não estão sabendo com que estão mexendo, né? Outra coisa importantíssima é que todo o nosso ciclo pluviométrico, as chuvas que caem no centro-oeste, responsável pelo nosso agronegócio no sul do país até a Argentina, depende da umidade que vem da Amazônia. E é fácil um leigo ver isso. Basta olhar no globo terrestre e olhar na região onde está a Amazônia, o que tem nos outros lugares do mundo. Todos são desertos. Por que a Amazônia não é um deserto? Por causa dos Andes. Então, com as circulações atmosféricas e o vento que vinha do mar, bateu com o passar do século, batendo nos Andes, foi voltando, foi tornando úmida a terra, criou o rio e cresceu a floresta. E toda a umidade da Amazônia criou um sistema complexo, fechado, mas instável, porque ela é produzida pelas próprias árvores e voltam, né? E isso daí não basta uma árvore fazer isso, são necessárias muitas árvores juntas. Por isso que tem esse fator de 25% a 40%. Esse é o efeito de longo prazo. O efeito de curto prazo é econômico. O nosso maior ponto de exportação é o agronegócio, que nós produzimos pelo agronegócio, né? E aí eu estou falando do agronegócio bem intencionado, né? Nós conseguimos aumentar substancialmente, desde 2008, quando foi a moratória da soja, que obrigou a não plantar mais soja em áreas de mata nativa desmatada, só obrigar a plantar em áreas já degeneradas ou pastagens. Desde aquilo nós aumentamos substancialmente nossa produção, exportação de soja, sem avançar em mata virgem. Então, isso que deu ganho ao Brasil de começar a aumentar cada vez mais e ser aceito pelo mundo as nossas exportações, esse prestígio do país. Só que nós temos uma enorme competição. Vocês vão ver o que vai acontecer já nas exportações do Brasil o ano que vem. Os nossos competidores são enormes. Basta eles começarem a dizer que os nossos produtos estão vindo da floresta queimada, desmatada, mesmo que não seja verdade. A queda na exportação vai ser muito grande. Então, a curto prazo, a consequência disso pode ser terrível para nós. Então, bom dia mais uma vez, pessoal. Esse talvez seja um dos grandes marcos do atual governo, porque talvez seja o primeiro que tenha tido uma repercussão internacional tão forte, né? Todas as outras questões de reforma trabalhista, previdência, acabam sendo muito internas, né? E é interessante que o governo não apenas foi informado pelos órgãos oficiais, como o INPE,
como documentos divulgados recentemente pelo Globo Rural mostram que o IBAMA chegou a ser informado que novas queimadas iriam ser realizadas. Então, puxando para uma análise mais geral, vocês acham que isso que a gente está vivendo hoje é mais um descaso ou que existe um projeto por trás do que está acontecendo na Amazônia? Acho que o que a gente está vendo agora é a concretização de algo que já se previa. Desde a época da campanha, ele deixava claramente, o presidente Bolsonaro deixava claramente qual seria o rumo que ele seguiria, né? Seria um rumo de desfazer vários avanços na área ambiental. Declarou publicamente em vários momentos que, se dependesse dele, ele não criaria nem 1 centímetro a mais de terras indígenas no Brasil. Desqualificava todo o sistema de fiscalização, dizia que existia uma indústria da multa que precisava ser desmontada. Então isso já vinha se pronunciando, né? O que eu acho que talvez ele não contasse é com a enorme repercussão que isso teria. Quando ele, antes de ser eleito, anunciava que acabaria com o Ministério do Meio Ambiente, naquele momento já houve uma repercussão muito forte interna e principalmente internacional. Então ele já sabia que em algum momento ele encontraria resistência. O que eu tenho a convicção é que eles estimaram muito mal o tamanho dessa resistência e o tamanho da repercussão que isso teria. Mas o que está acontecendo agora já era absolutamente previsível, dado o discurso que ele adotava desde a época como candidato. Acho que só corroborando com o Henrico, e aí mais uma vez, bom dia a todos, acho que ele não fazia noção da dimensão e da repercussão global que essas sinalizações positivas, né, dos avanços das frentes de desmatamento, né, de todo esse conflito, porque eu acho importante dar uma contextualizada, né? Além, claro, de todo um processo que a gente está vivendo de descredibilização de dado científico, de instituições que trabalham controlando e monitorando desmatamento, esse governo ele tem uma coisa muito irresponsável. Cada sinalização que o líder do executivo dá, que o tudo pode, que que os órgãos de fiscalização fiscalizam demais, que existem a tal da indústria da multa que até hoje nunca foi provado, ele dispara no solo, dispara na região amazônica uma série de conflitos. Uma série de conflitos que envolvem violência para a posse da terra, que sinalizam positivamente com os avanços da fronteira de desmatamento e com as queimadas mais recentemente. O problema é que ele não dimensionou que o mundo hoje não compra mais desmatamento. O mundo hoje não compra mais produtos que são de origem de conflitos de terra. Então, eu acho que esse dimensionamento e essa resposta internacional e também nacional da nossa sociedade e da comunidade internacional pode ter ligado um alerta, né, para que esse governo minimamente reveja, né, os rumos das políticas ambientais que ele tá traçando. Isso é muito importante. Eu acho que hoje talvez seja a principal medida que a gente tem hoje de tentar minimamente frear ou tentar minimamente retomar o diálogo com o governo sobre políticas ambientais decentes, né? Decentes, porque da forma que está, não contribui economicamente, não contribui socialmente, não contribui climaticamente, não contribui para nada. Né? Concordo com os colegas, né, obviamente. E queria só acrescentar que, na verdade, a questão da Amazônia, do Brasil como um todo, piorou no governo Bolsonaro, né? Mas que desde 1492, quando os invasores chegaram aqui, a devastação do meio ambiente, a extração, né, a ideia do lucro pela natureza se iniciou. Então, não é que na Amazônia antes não tivesse queimada, não tivesse chacina de líder indígena, não tivesse conflitos pela terra e pelo território, pela água. Sempre houve. Agora, no governo de Bolsonaro, né, esses conflitos, essas tragédias, esse genocídio, esse ecocídio, ele se intensificou. Então, a gente vive num projeto colonial na América Latina faz mais de 500 anos. Então, há mais de 500 anos, tem desmatamento, tem queimada e tem morte na Amazônia. Agora, o período que a gente vive hoje chegou a um nível de loucura que esse projeto de devastação, que é capitalista, ele chegou a um nível de loucura que a própria queimada, que é capitalista, está ameaçando o capitalismo, né? Está ameaçando a soja, está ameaçando o gado, está ameaçando a extração de minerais, né? Então fica até curioso quando o Ricardo Galvão, com toda a boa intenção dele, ele fala do agronegócio bem intencionado. Eu estava aqui querendo descobrir que agronegócio é esse bem intencionado. Deve ser para os bolsos dos bancos e das grandes empresas, né?
Acho que tem uma explicação rápida que a gente precisa fazer. Nos últimos dias a gente tem visto muito e ouvido muito um argumento que sempre houve queimada, sempre houve fogo. Não é bem assim. A floresta amazônica é uma floresta que ela não pega fogo sozinha. Ela é uma floresta, por definição, uma floresta úmida com elevado padrão de chuva. Então ela não entra, diferentemente do cerrado, que é uma vegetação que é adaptada a uma periodicidade do fogo, a floresta amazônica ela não pega fogo sozinha. O que acontece é que sempre antes desse fogo vem um processo de desmatamento. E você tem vários vetores por trás desse desmatamento. Mas geralmente o que se faz é se desmata primeiro, deixa a madeira no chão, acumula a madeira, espera ela secar para então você colocar fogo. Então a gente pode afirmar que na imensa maioria dos focos de incêndio que tem na floresta amazônica, por trás está a atividade humana. Fogo espontâneo, fogo natural é muito raro e é localizado em áreas bem específicas da Amazônia, não nessas regiões onde a gente está vendo hoje, né? E essa outra coisa que a gente precisa fazer também é separar, apesar de a gente ter uma posição de que o agronegócio é tudo igual, a gente tem que entender que existem diferentes atores nesse agronegócio. E eu acho que o que está por trás, grande parte do fogo que está acontecendo agora, eu acho que não é nem o agronegócio. É uma exploração madeireira ilegal associada a uma pecuária que vem junto com essa exploração. O ciclo que a gente sabe na Amazônia, primeiro se desmata. Quem desmata? É uma associação entre exploradores de madeira ilegal e, geralmente, as pessoas que vão já junto, aquela área uma vez desmatada, entrar com capim para entrar com gado. Então, se você olhar todo o histórico de desmatamento na região amazônica hoje, a pecuária responde por 60% desse desmatamento. E é um ciclo. Então, primeiro tira a madeira, depois vem o gado, depois, assim, numa história mais recente, é que entra o agronegócio mecanizado. Ele vai para cima de áreas que já estavam desmatadas e estavam com gado. Então, ele acaba empurrando essa frente da pecuária do desmatamento para novas fronteiras. E só adicionando um pouco dessa relação pecuária, desmatamento e fogo, em qualquer modelagem econômica que você fizer, esse tipo de exploração, essa forma de transformação do uso de solo, ela é economicamente inviável. Existem diferentes tipos de modelagem econômica que mostram que, de fato, a floresta em pé vale muito mais do que queimá-la e colocar gado. Só um parênteses, só uma questão de contextualização. O Brasil possui o sistema de pecuária mais improdutivo do planeta Terra. Aqui gado vive em mansão. A gente tem meia cabeça de gado por hectare. É muito pouco. É muito pouco produtivo. Então, vários estudos mostram que se a gente apenas intensificasse os nossos pastos, os níveis de desmatamento e os níveis de incremento de produtividade iam ser lá para cima. E a gente não pode esquecer que essa relação conservação-produção, ela é uma discussão que hoje ela não existe mais a segregação. Se eu produzo, se eu conservo, não existe manutenção de processos econômicos, não existe produtividade agrícola se não vier associado com ações de conservação. Parte do sucesso da agricultura se dá pelos serviços ambientais que são providos pela floresta em pé. Então hoje, o produtor que quer abrir seus mercados, o produtor que quer agregar valor ao seu produto, o produtor que de fato queira persistir ao longo do tempo, porque isso é importante, né? A agricultura também está ameaçada com os extremos climáticos. É importante que os ouvintes saibam que mudança climática não é ficção científica. Está acontecendo. Então, parte do desafio da agricultura é se adaptar a esses extremos climáticos e saber que o futuro dela depende também do futuro das nossas florestas. Então, isso é muito. Essa relação produção, conservação, ela é totalmente interlaçada. Não existe essa separação mais. Tá? É interessante quando o professor traz, né, que são diferentes sujeitos, mas talvez são sujeitos que fazem parte do mesmo modelo, né? Até o senhor falou da cadeia, né? Vem um, depois vem o outro. Então, mesmo que o agronegócio tenha uma diferençazinha em relação à pecuária, às mineradoras, faz parte do desenvolvimento onde a natureza é a principal substância para gerar dinheiro, né? E com isso tem que devastar a própria natureza e os povos da natureza. Aí entra quilombolas, indígenas, camponeses. Faz parte de um modelo, né? Faz parte do modelo. Então, acho que quando a gente fala produção, é bom diferenciar a produção para agricultura, para alimento, do agronegócio, né? A soja, ninguém vive de soja.
né? Ninguém come soja, ou comemos bem menos soja. Então, quando a gente fala de soja, não é alimento. É bem diferente. Uma outra coisa que eu acho que é interessante puxar é que com a eleição que a gente teve passada, né, a gente teve não só apenas a eleição do presidente Jair Bolsonaro, mas como uma crescente na direita, né, em vários estados, no Congresso. E a gente tem, nesse crescimento da direita, uma visão de governo que passa a ser compartilhada também em outros estados, em outras instâncias de poder, onde as questões ambientais são tratadas da forma como vocês já bem colocaram, né? Então, a gente começou o programa falando da Amazônia, mas vocês acham que há um risco de um efeito em escala em outras questões ambientais do país, né? Tem algumas outras áreas de risco, por exemplo, no Nordeste, que podem encabeçar uma lista dessa? Tão grave quanto o problema que a gente está experimentando hoje na Amazônia é a questão do licenciamento ambiental. Existe uma proposta em votação no Congresso Nacional que, se concretizada, ela simplesmente acaba com o processo de licenciamento ambiental da forma como a gente entende. Essa proposta, é lógico que a Amazônia é muito grande, muito importante, mas o potencial de dano de uma aprovação, de uma flexibilização do licenciamento, ele é tão grande quanto a Amazônia, porque, inclusive, ele influencia em obras na própria região amazônica, como abertura de estradas, construção de grandes barragens. Então, a gente tem algumas frentes hoje que são de muita preocupação para quem trabalha com o setor ambiental. Nós temos, claro, essa questão da maneira como esse governo vê a ocupação amazônica, mas a gente tem questões que permeiam um arcabouço legislativo, um arcabouço que dá suporte, são conquistas que a sociedade brasileira conseguiu lá em 1981. Então, nós estamos falando de retrocessos superiores a 40 anos, né? E isso é muito preocupante nesse momento, porque vem junto com essa visão de que a gente está num momento de uma visão extremamente desenvolvimentista, sem respeito mínimo a algumas conquistas históricas na nossa sociedade, né? Isso, para mim, é tão grave quanto. Só adicionando o que o Henrique também está falando, acho que outro exemplo clássico é o completo esvaziamento da participação social nos conselhos que deliberam sobre o meio ambiente. O CONAMA, exatamente, né? O Conselho Nacional, né, de Meio Ambiente, o CONAVEG, que é o Conselho Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. Ou seja, a gente tinha instâncias de participação social, de tomada de decisão, que eram importantíssimas, porque a política pública ambiental ela se nutre das políticas subnacionais e municipais. Então, esse esvaziamento praticamente delegou ao próprio Poder Executivo toda a chancela sobre as políticas ambientais brasileiras. Então, além do perigo do licenciamento, a gente acabou de ver, agora que foi retirado de pauta também por pressão dos órgãos de classe, né, a manutenção das reservas legais, que são conquistas que vêm desde o Código Florestal. A gente participou e passou nos últimos anos, né, por uma alteração profunda do nosso Código Florestal brasileiro, que é chamado hoje da nova Lei de Proteção à Vegetação Nativa. Em nenhum momento nessa discussão a reserva legal foi posta em xeque. Agora, mais recentemente, o filho do presidente queria retirar de uma maneira inexplicável, porque é isso que acontece, né? Um belo dia o cara acorda, não quero mais reserva legal, não quero mais APP, vou mudar aí todas as regras de licenciamento ambiental pelo seu puro gosto, ou por argumentos que, pra gente que somos técnicos e pesquisadores, beira a infantilidade, né? Então, esse desmonte das políticas ambientais brasileiras, esse esvaziamento dos nossos conselhos e da participação social na tomada de decisão dos rumos da política ambiental brasileira tem consequências gravíssimas. Gravíssimas para a manutenção do nosso capital natural. Né? Existe um desmonte das políticas ambientais do Estado galopante, né? Violento, absurdo. E a gente estava numa época, né, alguns anos atrás, de tentar melhorar as políticas ambientais, né? No caso do licenciamento ambiental, né, que é um dos mais importantes instrumentos, e que a gente estava na ideia de melhorá-lo, né? Porque, apesar de ser um instrumento muito importante, às vezes ele acontecia pro forma, né? A própria consulta pública às comunidades afetadas era uma coisa que, de verdade, não tinha muita funcionalidade material para as comunidades, era só para acontecer mesmo. Casos como o Belo Monte, Suape, nunca teriam acontecido se o licenciamento ambiental, se a política ambiental fosse levada a sério como deveria ser levada. Então, estava numa época de tentar melhorar esses instrumentos,
né? E agora é justamente o contrário. Há um desmonte completo, como o professor falou, de um dia para o outro. E que eu acho que leva a questionar, Bruno, inclusive o nosso modelo de democracia, né? Que é um modelo muito antigo de democracia. Como é que não há controle popular sobre decisões do executivo? O professor falou agora, né? Como é que alguém de manhã acorda e fala, vou privatizar, vou desmontar as políticas públicas, e nada acontece. Porque o judiciário é refém, o legislativo também é refém, e não há controle algum por parte da população de decisões do executivo. Então, acho que está numa época da civilização, da democracia do país, de começar a repensar e reconstruir modelos de controle popular das decisões do Estado. Acho que só vale a pena aqui, Bruno, um parêntese um exemplo de como essa alteração da política nacional de licenciamento ambiental vai ter um impacto profundo, né? Tanto para a conservação dos nossos ecossistemas, como para as ações compensatórias. Então, por exemplo, hoje, para um empreendimento econômico ser instalado, a gente passa por 3 tipos de licença. Né? A licença prévia, de instalação e de operação, com renovação da licença de operação em intervalos de tempo. O projeto hoje que está sendo discutido é o que a gente chama de autolicenciamento de uma obra. Nossa, como é que uma obra pode se autolicenciar se hoje, no cenário que a gente tem, com essas 3 condicionantes, com ação de compensação, ainda existe uma resistência muito grande, né, para se cumprir todas as etapas. Ainda tem um lobby econômico muito forte em cima disso. Agora, né? Imagine isso, você dá um salvo-conduto para grandes obras se autolicenciarem e escolherem onde vão fazer suas ações de compensação. Isso são impactos seríssimos. A gente não pode esquecer que, por exemplo, hoje, essas políticas de comando e controle de licenciamento, principalmente as ações de compensação florestal, né, são as principais vias legais que a gente tem para, por exemplo, trabalhar com o que eu acho que a sociedade entende muito como reflorestamento, por exemplo. Então, grande parte das ações de recuperação de áreas degradadas, de reflorestamento, se dá por ações de compensação. E isso está arriscado dentro desse processo. Vocês já tocaram num ponto, na verdade, que eu ia trazer, né, que é quando o ministro Ricardo Salles ele fala em soluções capitalistas para a Amazônia. Né, ao mesmo tempo que o presidente retoma o plano de construções de hidrelétricas na região, assim como já foi aberto um edital para empresas privadas fazerem monitoramento da situação na Amazônia. Isso está muito conectado aos projetos de privatização que marcam esse atual governo. Né? A gente podia, eu tinha até colocado esse trocadilho aqui que já estava na sua fala, se a gente podia interpretar que o que está acontecendo na universidade pública hoje é similar ao que está acontecendo com a Amazônia. Está havendo um desmonte, né, que você acabou citando, né, como um desmonte das políticas públicas, das políticas ambientais. Mas eu queria saber de vocês qual é o risco que existe de tanto capital privado, de tanto interesse do capital privado na Amazônia, né? Por que é que isso precisa ser refletido? Eu acho que a gente tem que antes fazer um meia-culpa, sabe? A gente tem que fazer o seguinte, quem mais desmata a Amazônia hoje? Somos nós, brasileiros. Você não tem grandes corporações são proprietárias de terra, a legislação proíbe a aquisição de terra. Então, quem mais desmata a Amazônia hoje são brasileiros. A pergunta essencial é para que nós estamos perdendo a floresta? O que está sendo colocado lá? Qual que é a substituição que está sendo feita? Para quem essa substituição interessa? Então, você tem que começar por um caminho mais simples. É uma região de alta complexidade em todos os sentidos. Nem se fala da complexidade biológica, que é a maior de todas. É uma região de complexidade social, é uma região que o momento tem mostrado que vai e está ganhando importância cada vez mais num cenário de mudanças climáticas. Então, eu já começaria por aí. Para a região amazônica, eu não acredito em soluções simples. Não existe uma solução simples dada a complexidade daquela região. Então, quem chegar com uma receita pronta, falando, olha, é simples, vamos fazer só isso, você tem que olhar com uma desconfiança muito grande, porque é uma região que não aceita soluções prontas, simples, dada a sua complexidade. Então a gente começa por essa questão, né? Passa pelas soluções, e soluções no plural, uma combinação de fatores, né? Estimular alguns tipos de exploração é possível, estimular outros tipos de participação é possível? É também. Só que eu acho que não vai ser uma coisa simples e rápida. A gente tem toda uma questão maior que a gente tem que refletir sobre isso. Acho que, concordando com o Henrico, né, desse dinamismo, que quando o ministro fala em dinamismo, parece que nunca se foi discutido o dinamismo econômico na região amazônica.
Sendo que, de fato, a gente tem um portfólio de opções de uso da floresta em pé muito menor do que ela desmatada ou queimada. Então a gente tem um potencial do ecoturismo, a gente tem um potencial de produtos florestais não madeireiros importantíssimos na região, né? Ou seja, esse dinamismo econômico, né, já é pensado, já é estudado, em algumas formas já estão sendo executadas, mas não são simples. É uma cesta, né, de soluções que a gente tem que dar. E fazendo um paralelo com... Desculpa, Bill, mas só fazendo um paralelo com o que você falou, é a mesma coisa. Você acha que resolver o problema de educação no Brasil é simples? É fácil? São os mesmos paralelos. A gente tem, na essência, essa complexidade. Então, também, quem chegar com uma solução simples fala, não, nós vamos resolver o problema das universidades brasileiras com uma solução simples, desconfie, porque é um cenário altamente complexo, grande, país continental, desigual. Então, a gente pode começar essa discussão por aí, né? E aí, Bruno, falando aqui especificamente sobre o que o nosso ilustre ministro do Meio Ambiente está propondo como solução para monitoramento do desmatamento da Amazônia, contratar uma empresa privada. Pelo amor de Deus, pessoal. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, possui o melhor sistema de monitoramento do planeta Terra. O INPE é referência em tecnologia geoespacial. Isso chega a ser infantil, uma solução absurda. Todos os dados do INPE, do sistema PRODES, DETE, Sentinel, a parceria com o MapBiomas, que usam as caixinhas de sapato chamado Sistema Planet, que monitora 5 metros de resolução. A gente já tem todas as ferramentas, a gente já tem todos os dados, né, para dar celeridade e eficiência nas ações de monitoramento. O problema, feito o Ricardo Galvão falou, que os alertas que o INPE estava dando não estavam chegando nos órgãos de fiscalização no IBAMA. E o que não pode é político que não sabe a diferença de um pé de pitanga para um pé de goiaba interpretar dado de satélite. Porque o satélite não mente não, o político mente. Mas o satélite não mente não. É dado, é hectare desmatado. É quase tempo real. E vai ser muito engraçado, para usar uma palavra suave, quando esse novo sistema de monitoramento simplesmente confirmar todos os dados que o INPE já vinha mostrando há mais de uma década. Exatamente. Aí eu quero ver a cara de quem propôs a compra. Como é que ele vai justificar uma compra de 7 milhões de reais num sistema redundante? Nós estamos falando aqui de redundância. É um sistema que vai dizer exatamente a mesma coisa que o melhor sistema já diz. Eu acho que dentro dessa teia de complexidade, né, de soluções, como os colegas trouxeram, não é nada simples. Acho que a gente acrescentaria um ponto que era ouvir os povos da Amazônia. Né? A gente sempre está procurando soluções para a Amazônia, como se lá também não já houvesse solução. Eu acho que a própria morte de Chico Mendes, a morte de irmã Dorothy Steng, de tantos outros militantes e ativistas ambientais, socioambientais, ela aponta que eles mostraram soluções, né? De convivência harmoniosa com a natureza, com a Amazônia, e que ele já tem um modo de viver, né? Muita gente vive ali há milhares de anos e tem dado certo. O problema é quando a lógica do lucro, a lógica do capital, a lógica da expropriação chegou lá. Aí a confusão começou. Né? Então eu acho que é importante que a gente se preocupe em pensar soluções, mas se preocupe ainda mais de ouvir de quem está lá milhares de anos resistindo qual a solução eles apontam para a Amazônia. Porque muitas vezes a gente aqui dos centros urbanos, a gente quer colocar na conta da Amazônia o nosso desenvolvimento. Né? O nosso PIB, o país, o Brasil, ser um grande exportador de soja, de grãos, à custa da Amazônia. Né? Então a gente chama isso de zonas de sacrifício. É preciso sacrificar algum território para que o território fique bem. E a Amazônia é nossa zona de sacrifício também, né? Junto com o Cerrado, junto com a Caatinga, junto com a Mata Atlântica. Queria fazer só uma adição na história do INPE, que é importante contextualizar. O INPE sempre foi atacado por qualquer governo. Desde o Sarney. Exatamente. Isso é muito importante. Então, isso é um excelente indicador. Todos os governos sempre contestaram, questionavam, mas nenhum governo desmontou o INPE. Nenhum governo exonerou seu diretor. Nenhum governo chamou os dados do INPE de mentiroso. Né? Então, a gente está falando aqui de um ataque à ciência brasileira de verdade. O INPE é uma instituição renomada, que tem pesquisadores de ponta, seríssima. E nenhum governo tinha, até o momento, tentado atacar a instituição da forma que ele foi atacado. Chamar os dados que o INPE gera de mentirosos é você, de fato, afrontar a pesquisa brasileira. E ciência, em qualquer país no mundo sério,
elevada para a tomada de decisão eficiente. A gente vai entrar num rápido intervalo, mas vai voltar exatamente nesse ponto aqui, já já. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Coquetel Molotov, seu programa de lançamentos, entrevistas e novidades da cena independente. De segunda a quinta, das 3 às 4 da tarde, e aos sábados, nossos melhores momentos da semana, no mesmo horário, das 2 horas às 4 horas. Aqui mesmo, na Rádio Universitária FM 99,9. O Brasil é o 5º país do mundo com maior número de acidentes. Somente em 2016 foram registradas mais de 37 mil mortes no trânsito. Mais da metade dos acidentes são causados pela negligência ou imprudência dos motoristas. No trânsito, o sentido é a vida. Uma parceria Rádio Senado. Atenção! Em 2 quilômetros, acesse a via local. Até chegar lá, salve a 99.9 no seu rádio. É mais cultura, informação e boa música. Universitária FM, a nossa rádio pública. Você chegou ao seu destino. Aqui na Universitária FM, sua viagem musical pelos anos 80 tem dia e hora marcada. Hello! Toda sexta, às 8 da noite, 80 por hora. Com Cássio Shoa e Natália Demerri. Aqui na Universitária FM. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Estamos de volta com o programa Fora da Curva na Rádio Universitária e também na Rádio Paulo Freire, que pergunta hoje se o governo quer mais desmatamento na Amazônia. Eu estou acompanhado aqui por João do Vale, que é da Comissão Pastoral da Terra, Severino Rodrigo, que é diretor do Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste, e também por Henrico Bernard, que é professor do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco. E durante a conversa que pudemos ter com o Ricardo Galvão, o diretor exonerado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele também falou do que espera de reação da comunidade científica no atual momento que o governo se esforça para silenciar a própria ciência brasileira, que era o assunto que a gente estava conversando aqui antes do intervalo. Vamos ouvir. Ô Ricardo, e a sua exoneração, junto com a forma como o governo tem lidado com esses dados, com esses números, acaba sendo também um ataque muito grande à ciência brasileira, né? Você falou que estava retornando agora para a universidade, que também está sofrendo como parte desse ataque a partir do Ministério da Educação, com essas estratégias de desmonte. Que reação você acha que o pesquisador, o cientista, enquanto classe, deveria estar tomando num momento tão peculiar como esse que está acontecendo na história do país? Esse é um ponto bastante relevante que mencionastes, porque o governo, eu estava até explicando antes, o governo brasileiro atual não é muito uniforme, né? Tem uma parte do governo que entende o valor da ciência, incentiva o progresso científico e trabalha por ele, né? Por exemplo, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o próprio ministro Marcos Ponte é muito bem formado, o ministro da Defesa, o Almirante Bento, tem vários outros que têm a noção correta do valor da ciência e da importância da ciência. No entanto, existe um núcleo no governo, muito próximo do próprio presidente Bolsonaro, que tem uma atitude obscurantista e autoritária. Infelizmente, essa atitude, até vou mencionar isso na palestra, também está acoplada com uma visão preconceituosa que a comunidade brasileira, a comunidade científica brasileira, está dominada pela esquerda, que ela se comporta como se estivesse sempre contrário ao governo, o que não é verdade, né? Não é verdade de forma nenhuma. O próprio ministro Salles, no debate que eu tive no programa Painel com ele acusou e fez essa
acusação. Isso que eu acho que está sendo muito prejudicial para o país, se essa visão dominar. Isso é muito prejudicial e foi, na verdade, uma das razões, porque eu estou acompanhando o governo desde que ele entrou, desde janeiro, que eu tenho visto muito claramente essa maneira de se comportar dessa parte do governo, que me preocupou e que fez dar aquela resposta contundente. Eu vi, nós não podemos voltar atrás agora, temos que marcar a nossa posição. O resultado disso, é que me encantou muito, eu até vou citar depois, na minha apresentação, é que a resposta da comunidade científica internacional foi espetacular, espetacular. Recebemos apoio de todos os lugares, recebi mensagens que é até muito emocionantes da NASA, pessoal da NASA, da Agência Espacial Europeia, da China. Então, colocou o governo realmente como o bandido da história, não há a menor dúvida, sabe? Não vai ser fácil para o governo de agora em diante desse movimento, a atacar de forma simplista a ciência brasileira e a educação brasileira. Eu queria aproveitar esse gancho para perguntar a vocês a mesma coisa, né? A forma como o governo trata a situação da Amazônia diz muito também sobre a relação com a ciência, que era o que você estava falando agora há pouco, né? E da pesquisa em geral. Vocês acham que a comunidade científica e acadêmica está dando a devida atenção a isso ou é preciso uma outra reação? E na fala do Ricardo me pareceu que a ciência internacional está muito atenta, enquanto que aqui a movimentação não parece vir no mesmo esforço. Acho que a primeira coisa que a gente tem que considerar é que, assim como a origem da palavra universidade, a gente é muito... O próprio meio acadêmico ele é muito heterogêneo. Uhum. A gente tem várias vertentes, várias visões dentro da universidade. Isso é uma coisa que sempre marcou a universidade, né? Essa pluralidade de visões e tal. E agora eu acho que a gente tem que se posicionar de uma maneira mais forte, sim, né? E principalmente porque falta de informação não há. O Brasil tem um sistema que trabalha na área ambiental, que é considerado um dos melhores do mundo, tem pessoas altamente qualificadas que trabalham com conservação de biodiversidade no país, o corpo técnico que trabalha com questões climáticas é reconhecido internacionalmente, o conjunto de dados que é produzido em relação à Amazônia, aos outros biomas brasileiros, é um conjunto sólido, então não é por falta de informação. O que a gente tem que, talvez que a gente esteja pecando, é que a gente está encontrando, talvez da maneira mais forte até hoje, desde a redemocratização, é uma resistência a encarar os dados, né? Então a universidade ela continua produzindo, mas essa informação não está sendo considerada. E pelo contrário, como já foi mencionado aqui no programa, frequentemente a informação que a gente produz ela é desdenhada, ela é minimizada. Você troca assim, olha, os dados mostram isso por frases como o Bolsonaro já disse várias vezes, não, o meu sentimento. Me desculpe, mas o seu sentimento não se sobrepõe a um conjunto de dados sólidos que são produzidos da maneira mais rigorosa que você pode ter. Então a gente tem que deixar claro que entre o sentimento dele e o conjunto de dados, o que a ciência mostra, a gente tem que ficar com a ciência, né? Afinal de contas, o conjunto de dados está mostrando um caminho e uma direção que é o oposto do sentimento dele. Eu acho que se o Brasil quiser ter um orgulho, que nós somos reconhecidos internacionalmente como uma potência em ecologia tropical. Uhum. O Brasil tem talvez os melhores pesquisadores nessa área de ecologia tropical, restauração de ecossistemas. Então, de fato, nós somos reconhecidos internacionalmente como um celeiro de grandes pesquisadores. Uhum. O problema é que está tendo uma não quero falar uma campanha, mas uma ação de descredibilizar um conjunto de evidências científicas. E a evidência científica, elas são apartidárias. Uhum. A evidência científica ela serve para reduzir custo, nortear a tomada de decisão, melhorar a qualidade de vida. O que não pode o nosso líder do executivo estar descredibilizando essa ciência sem nenhum tipo de argumento técnico, como eu falei. Eu acho que talvez chegou o grande momento do maior desafio da pesquisa brasileira. Mostrar o resultado agora. Agora, de fato, as universidades, os institutos de pesquisas, as organizações da sociedade civil que trabalham com pesquisa,
elas vão ter que, de fato, agora serem mais contundentes em seus posicionamentos, em suas defesas de suas pesquisas. Talvez agora a gente chegou no momento que a ciência brasileira vai ser mais desafiada. E a universidade, ela passa hoje por um momento de um ataque, né? Sim. Ataque de várias formas, várias frentes. Acho que uma coisa que a gente precisa pensar é por que tanto ódio contra a universidade? Uhum. Por que tanto descaso com o que a universidade produz? O que está por trás desse ódio? Quais são as causas desse ódio contra a universidade? Eu acho que isso é uma questão que me interessa muito. De onde vem essa força que está fazendo parte da sociedade pedir para fechar a universidade, pedir para acabar com o curso, pedir para mudar tudo? De onde vem isso? Qual é o fator que está motivador disso? Se a gente entende esse processo melhor, a gente começa a talvez até se comunicar melhor. Muita gente que critica a universidade tem uma ideia equivocada. Ou não conhece a universidade, ou pega um caso com a exceção e transforma na regra. As universidades são enormes. A Universidade Federal de Pernambuco tem uma comunidade acadêmica de aproximadamente 33 mil pessoas. O maior erro que você pode achar é que dentro dessas 33 mil pessoas, a gente é homogêneo, a gente é uníssono, a gente não é. Então, por quê? Por que estão atacando tanto as universidades nesse momento? É a treva, né? E eu estava aqui pensando, um dos grandes problemas é que muita gente das universidades está seguindo a mesma onda, né? É um desmonte, é uma perseguição ao pensamento crítico, ao pensamento científico, mas tem muito professor e muito estudante que tá tudo bem, né? Uhum. Que defende Bolsonaro, que apoia. Eu falo enquanto professor, que também sou professor universitário, e... Eu acho que isso constata o que ele falou, né? A heterogeneidade, né? Mas essa polaridade, ela faz parte do jogo. Sim. Se a gente achar que a universidade dentro da universidade vai ser todo mundo igual, é errado. A universidade, ela sempre acolheu vozes dissonantes. O que está acontecendo é que uma parte, eu não sei mensurar, mas uma parte barulhenta, grande da sociedade está se voltando contra a universidade de uma forma talvez sem precedente nos últimos 30, 40 anos. Uhum. Abrigar a voz dissonante é papel da universidade. Ter dentro dela. Por quê? Porque a dissonância é que faz a gente avançar. Seria muito chato se todo mundo pensasse da mesma forma, se não tivesse discordância de opinião. Uhum. A universidade, ela é o espaço para abrigar essa dissonância de opiniões, para fazer a coisa avançar. Quer completar? Não, eu acho que é isso mesmo, o caminho é esse. Inclusive, até para a universidade refletir também um pouquinho, né? O que ela tem feito esse tempo que gerou tanta gente dissonante ao extremo, né? Uma coisa é a dissonância, outra coisa é o fascismo, é defender que a Terra é plana, é chegar em momentos que a gente extrapola a lógica da coisa. Só queria fazer uma adição, que quando o nosso ministro da Educação começa a fazer juízo de valor de linha de pesquisa, pelo amor de Deus, gente, o cara tá fazendo juízo de valor das ciências humanas, querendo descredibilizar as pesquisas humanas, querendo agora fazer um ranqueamento de prioridade de pesquisa, mudar agora os estándares para distribuir a bolsa de mestrado e doutorado baseado em ideologias que de fato não contemplam o arcabouço científico dessas linhas de pesquisa. Isso é o preocupante. Uhum. É quando a gente começa a fazer juízo de valor de linha de pesquisa que os caras não fazem a menor ideia do que seja. Né? Então hoje eu concordo com o Henrico que a universidade talvez esteja sendo a fruto de ataques jamais vistos. E ataques que são provenientes de uma visão completamente equivocada de como se funcionam as universidades públicas. Né? Eu conversando com isso com alguns amigos, com alguns conhecidos, vão conhecer a diversidade de pensamentos que está dentro de uma universidade pública, as linhas de pesquisa, a importância das ciências humanas dentro desse contexto. Né? Para mim, fica um pouco... Me preocupa muito quando o governo brasileiro começa a elencar prioridades de pesquisa. Conhecimento científico, gente, formação de recursos humanos para o Brasil, no contexto do Brasil, ele é fundamental. Ele não precisa, ele não tem que ser priorizado. Ele apenas tem que ser implementado. Né? A gente, inclusive, aqui no Fora da Curva tem feito recorrentemente toda semana programas que falam especificamente dessa questão da educação. Né? E aí, uma coisa que é interessante também de se provocar, né? Queria puxar um pouco do gancho da coisa que você falou antes, de como
algumas questões ambientais, na verdade, são antes de 1500, né? Que a gente vem passando por cima. E a consequência dessa postura do governo em relação às políticas públicas ambientais tem tido notadamente essa reação internacional, né? Inclusive acabou de sair aqui uma notícia que o Macron prometeu 20 milhões de euros para ajudar no combate às queimadas e o presidente indicou que talvez não aceite por questionar a intenção do Macron por trás disso, né? O Jair Bolsonaro ele sempre foi notadamente um antiambientalista, né? Várias das razões já foram inclusive citadas aqui, né? Ele tentou extinguir o Ministério do Meio Ambiente, chamou a fiscalização do IBAMA de indústria da multa, sempre se pronunciou contra a demarcação de terras indígenas. É uma lista que é bem grande, né? E a gente está vendo agora um pouco dessa consequência internacional. Mas nacionalmente essa causa ambiental, na verdade, ela nunca recebeu atenção com facilidade, né? E aí eu queria saber se vocês acreditam que esse pode ser um ponto decisivo para a manutenção desse atual governo. Vocês acham que isso é uma coisa que pode mobilizar mais o país? Eu acho que sim. Eu acho que a temática ambiental, agora, com toda essa repercussão, pode acender uma luz de alerta nos rumos da política ambiental que esse governo vai tomar, inclusive voltado à opinião pública, né? Mas tem uma coisa importante para a gente falar sobre essa recusa de financiamento. Voltando ao projeto de desmonte que foi citado por Henrico no início do debate. Veja só, a gente não falou ainda num debate sobre o Fundo Amazônia, que é peça fundamental dentro dessa discussão. O Fundo Amazônia, né, ele talvez seja o principal mecanismo que a gente tem para manutenção da fiscalização e monitoramento do desmatamento na região amazônica. É muito importante que o ouvinte saiba que mais de 80% do dinheiro proveniente do Fundo Amazônia vão para ações de estados e órgãos de fiscalização, né, para ações diretas de combate a desmatamento e monitoramento. Se o Fundo Amazônia tivesse funcionando, grande parte dos recursos necessários para combater esses incêndios já estavam na mão dos estados. Agora, de novo, por causa de questão ideológica, que até hoje não foi provada pelo nosso ministro, que tentou provar que o dinheiro ia para a ONG, que o dinheiro não estava sendo aplicado. O Fundo Amazônia teve diversas auditorias do BNDES, do Tribunal de Contas da União, e nada foi constatado. O Fundo Amazônia é o principal mecanismo que o Brasil tem para combater desmatamento e monitorar na Amazônia. E por questões ideológicas, por questões infundadas, começou-se um processo de desmonte e isolamento do país dos dois principais doadores, que é a Noruega e a Alemanha. No discurso de soberania nacional, que é esse aí. Para que o governo vai atacar o presidente francês? O presidente francês falou, é uma posição global. A Amazônia hoje está inserido de grandes tratados internacionais de mitigação climática. Essa postura de soberania infundada, né, só traz prejuízos para a nossa floresta. E é muito importante colocar o Fundo Amazônia dentro desse contexto de soberania nacional. Né? Para mim também fica claro que o Fundo Amazônia está paralisado por uma questão do governo mesmo, porque não queria ingerência dos doadores na dinâmica do fundo. Vejam só, pessoal, só para contextualizar. O ministro do Meio Ambiente quer usar o dinheiro do Fundo Amazônia para regularizar propriedade rural. Grilada. É isso mesmo. Não pode. O dinheiro do Fundo Amazônia tem que chegar nos estados e nos órgãos para fiscalizar e monitorar o combate ao desmatamento. Então é importante a gente fazer essa contextualização que faz parte dessa recusa desses 20 milhões de dólares, dessa possível recusa desses 20 milhões de dólares provenientes do G7. O que é, de novo, uma infantilidade. Parece um menino de 15 anos querendo mostrar que é dono de tudo, que não precisa de ninguém, enquanto isso a Amazônia está queimando. Eu torço, Bruno, que a pauta ambiental seja esse mote, né, que a gente... Mas eu não apostaria tantas fichas assim ainda, né? A gente passou uma reforma da CLT, tá passando a reforma da Previdência, né? São coisas concretas, reais, mexem com o nosso dia a dia, e a coisa ainda tá, né, ele tá lá, bem, o presidente, né, razoavelmente bem. Eu acho que essa questão ambiental, ela trouxe outros sujeitos para a conversa, né? Trouxe a universidade para a conversa, trouxe a ciência para a conversa e trouxe o capital, né? E trouxe os países europeus, trouxe o mercado internacional para a conversa. Então,
a questão amazônica hoje, né, se levanta como uma pauta, não porque ela está afetando a Amazônia, ou as árvores, ou o bioma, ou os indígenas, mas porque afeta o comércio internacional, né? Porque afeta o agronegócio, afeta o mercado de carne, essas coisas todas. Então, se a saída é via agronegócio, é via interferência internacional na nossa lógica de sociedade, a gente pode trocar Bolsonaro por outra pessoa, né? Bolsonaro não serve porque o capitalismo alucinado dele está afetando o capitalismo brasileiro. Aí tiram ele. Mas vamos colocar outro capitalista que vai gerir de outra lógica, talvez menos perversa que essa, mas ainda perversa em relação à Amazônia e aos povos da Amazônia. Então eu acho que a questão é, quem é que está apontando as saídas? Né? É o pessoal da soja, do agronegócio, é a França, ou são as comunidades locais? Né? Eu acho que a gente tem que decidir. Nesse ponto de estar chamando mais gente para a conversa, também é interessante perceber a reação que a imprensa corporativa tem tido em relação ao assunto. Né? Que parece que ela também não entendeu a dimensão do que estava acontecendo. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar algumas matérias, mas quando a gente teve, por exemplo, a fumaça em São Paulo, as manchetes eram: mande sua melhor foto, né? Chamando São Paulo de Stranger Things, fazendo brincadeira, fazendo piada, né? Vocês acham que isso se torna um problema em relação a essa situação? A gente deveria estar conseguindo comunicar melhor para as pessoas o que de fato está acontecendo? Olha, recentemente eu li uma coisa muito interessante. A fumaça que chegou em São Paulo foi a maior aula de ciências que já aconteceu no Brasil em tempo real. Pode ter certeza que um monte de gente que nunca imaginou na vida que existia um negócio chamado rio voador, foi dar uma googada lá, o que é rio voador, e vai cair em alguns vídeos, vai começar a entender. Então, infelizmente, a gente aprendeu de uma maneira ruim. Mas ela, sem dúvida alguma, ela colocou na pauta da discussão que transpassa hoje em dia a questão de mídia. O cara hoje, ele com o computador, ele consegue acessar a informação de várias formas que ele quiser. O que acontece é que isso colocou, sem dúvida alguma, na pauta uma questão que estava fechada num corpo técnico super restrito, que era o padrão de circulação atmosférica na Amazônia. Hoje, um monte de garoto de 10, 12, 15 anos sabe que a fumaça da região amazônica pode chegar em São Paulo. Então isso foi uma coisa assim que a gente nunca teve algo como isso antes. É uma coisa recente que aconteceu. Então a gente precisa prestar atenção nisso também. Que isso chamou a atenção para algo que era técnico, especificamente técnico. Quando você vê uma meteorologista do Jornal Nacional explicando como é que funciona, por que a fumaça chegou em São Paulo, você começa a descobrir que aquela questão chegou no mainstream. As pessoas estão discutindo assuntos científicos. Eu acho que isso tem um lado positivo. É óbvio que a gente não gostaria de falar de padrão de circulação atmosférica associado à queimada na Amazônia. Mas também a gente não pode fechar os olhos que isso aí é uma baita de uma oportunidade para difusão de ciência para o brasileiro. Eu acho o seguinte, eu acho que a mudança na visão desse governo com a escala e a magnitude das queimadas na Amazônia se deu por uma única variável. Efetivamente, quando o setor agrícola identificou que estava sendo ameaçado, né, as suas exportações de commodity, que é importante, que a arena internacional de commodities é uma arena de guerra, né? É uma arena onde as vantagens competitivas, onde os diferenciais se abrem mercado, etc, etc. Quando o agronegócio detectou que isso estava sendo ameaçado, as commodities agrícolas, o governo literalmente mudou todo o seu tom e toda a sua forma de atuação em encarar as queimadas. Até então, antes, né, dessa sinalização do setor agrícola, era dado falso, era que está sendo extremado, que não é isso, não é aquilo outro. Quando o pessoal da agricultura identificou que poderiam estar perdendo o mercado, poderiam estar gerando perdas, o governo efetivamente mudou toda a sua forma, né, de atuar. E essa mudança também veio associada às grandes mídias corporativas. A partir do momento que Macron faz uma fala onde sinaliza que a França, que também a França tem um comportamento protecionista, sempre foi um país protecionista com a entrada de commodities agrícolas, etc, etc. Fala em arriscar o tratado comercial Mercosul, União Europeia, tudo mudou. Tudo mudou. Então essa foi uma sinalização, né, para que o governo mudasse também sua forma de encarar as queimadas nesse momento. O paradoxal disso tudo
é que o agronegócio, que ajudou a eleger o Bolsonaro, vai ser o mesmo agronegócio que está balançando as suas bases agora, no sentido de, olha, muda, você precisa mudar. Então, por exemplo, o agronegócio que foi quem indicou claramente o Salles como ministro do Meio Ambiente, é ele que vai tirar o Salles do Ministério do Meio Ambiente. Esse é o mais paradoxal. Uhum. Isso estava bem dentro da tua fala também, né? Como o capital começou a brigar com o próprio capital. E isso, inclusive, vai ser o assunto do Fora da Curva na próxima segunda-feira. A gente vai continuar nessa questão, mas para falar agora das consequências em relação às políticas internacionais, né? O Brasil parece que está se fechando para o mundo, né? Perdendo recurso da Alemanha, da Noruega, da França, e aí a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco sobre isso. Hoje, infelizmente, nosso tempo já acabou. Queria agradecer muito a participação de vocês, do João Severino e do Henrico, né? Agradecer também a audiência de quem acompanhou a gente pelo Facebook e pelo rádio. O Fora da Curva de hoje teve produção, roteiro e apresentação minha, né, Bruno Nogueira, nas redes sociais Larissa Rocha e nos trabalhos técnicos Marco da Lata. Uma ótima semana para todos e todas. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12